Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais um bate-papo espírita. Vamos começar a nossa conversa aqui com Humberto Fabri, conversa que foi interrompida semana passada. Hoje acho que a tecnologia vai nos ajudar, vamos ver. Boa noite, Humberto, tudo bem com você? Acho que você está mudo, deixa eu ativar o som aí. Agora sim. Então, novamente, boa noite. E boa noite aos nossos amigos e amigas do Semeador que nos acompanham. Sempre uma alegria nós estarmos reunidos para podermos refletir um pouco a respeito dos ensinamentos de Jesus. Legal. De novo, obrigado aí pela sua presença, pela sua paciência e compreensão com as nossas questões técnicas. Obrigado ao pessoal aí que está assistindo também pela compreensão. A gente recebeu muitas mensagens aí de solidariedade, dizendo isso acontece, isso acontece. Especialmente Humberto, foi ele que sugeriu retornar, assim que deu problema, foi passarinho, acho que não dá mais, semana que vem eu estou aí. Obrigado, você tem uma agenda apertadíssima aí. Obrigado mesmo pela sua disponibilidade aí. Sou eu que agradeço. Semana passada, antes de cair tudo, a gente estava comentando que o Humberto é um grande amigo aí do Semeador, né? Em diversas instituições, claro, ele é um grande divulgador da doutrina, amigos de muitas casas, mas ele já veio muitas vezes do Semeador, é um escritor espírita muito produtivo, já escreveu mais de 50 livros, parece que está chegando nos 70, é isso, Humberto? Eu ouvi falar. Já chegamos aos 70. Não, você está brincando, não pode ser. Né? É nessa encarnação? Oi, rapaz, quando eu me mudei para os Estados Unidos, a produção começou, faz 10 anos que eu estou aqui e foram nesses 10 anos. Você escreveu 70 livros em 10 anos? 70 livros em 10 anos, dos Não, quais... Isso dá 7 por ano. Exatamente. Dos quais o que eu atribuo à minha criação direta, coisa que eu também tenho dúvida, são em torno de 10. Os outros 60 são trabalhos diretos dos amigos espirituais através da psicografia. Bacana, muito bacana, que legal. Parabéns também pela disciplina, né? Tem que ter disciplina, tem que ter dedicação, é muito legal. Vocês aí que estão assistindo a gente, vale super a pena conhecer mais do Humberto. Quem ainda não conhece, ele tem um site que é humbertofabri.com.br, né? Lembrando que Humberto é sem H e o Fabri é com 2 Bs. Na descrição ali da nossa live eu coloquei o site. Então, humbertofabri.com.br tem os livros, tem vídeos, vale super a pena. Bom, gente, eu depois que eu consegui voltar lá, eu disse que a gente não ia mudar o tema, mas a gente mudou, até por sugestão do Humberto. Falou, passarinho, fim de janeiro já não se fala mais Feliz Ano Novo, né? E a gente tem a questão da pandemia, que continua aí forte, se não é a pandemia, são as questões sociais, políticas, quer dizer, a bagunça continua, né? E acho que vale a pena a gente abordar isso daí. Então, eu vou pedir para vocês me acompanharem numa prece de abertura que eu vou fazer e a gente começa a nossa conversa. Então, vamos aqui sintonizarmos com o alto, com os nossos amigos espirituais, os mentores lá do Semeador, os mentores da nossa casa, né, do Semeador, e também os nossos mentores, para que a gente possa fazer um bate-papo bem gostoso aqui com o nosso amigo Humberto Fabri, que a gente possa levar a quem está nos assistindo agora e também quando isso estiver gravado aí, que a gente possa levar palavras de consolo, de explicação, para a gente se sentir melhor, palavras que possam ajudar a gente na nossa evolução espiritual, que esse é o grande objetivo nosso aqui, né? Que assim seja. Então, de novo, a gente vai... peço desculpas aí aos ouvintes que a gente mudou o nome, mas acho que vale super a pena, porque o ano começou sem a gente saber direito como ia começar, e agora a gente está vendo como é que ele está. Então vamos começar o nosso bate-papo aqui, Fábio. Em 2012, o mundo ia acabar, lembra disso?
Eu fiz uma série de palestras na época, em centros espíritas, desmontando essa teoria, baseado aí no que diz a doutrina, que a mudança para regeneração não será por calamidade, não será por destruição do mundo. Até eu brincava, falava assim, puxa, a gente vai se esforçar para ser bom, etc., e vai herdar um mundo destruído. Bom, Deus sabe o que faz, se for assim, é assim, mas o que diz o Espiritismo é que não será dessa maneira, né? Mas eu lembro que quando eu fiz a pesquisa para o tema, eu descobri que desde 1857, quando foi lançado o Espiritismo, toda a crise mundial que teve, os espíritas falaram, é agora. Então, todas as doenças, as guerras, agora vai para a regeneração, agora vai para a regeneração. E no início dessa pandemia, você vai lembrar, não foi diferente. Choveu lives, choveram palestras dizendo agora é regeneração, agora vai. Bom, o tempo passou, já estamos quase um ano aí, a gente viu que não está com cara de que é agora, né? Qual a sua visão sobre isso? Onde é que o Espiritismo pode nos ajudar, nos esclarecer, ou até consolar em relação a essa crise, né? Quais os aspectos nela você destaca em termos aí de aprendizado, resgate, crescimento espiritual? O que você pode dizer para a gente sobre isso? Bom, acho que nós temos que voltar um pouco até no tempo, não só 2012, considerando que catastrofistas sempre existiram em uma boa quantidade dentro das sociedades. Em 999, para o ano 1000, o mundo iria acabar. Em 2000, o mundo acabaria por duas situações. Primeiro, que nós poderíamos ter o bug do milênio, né, onde teríamos desastres gigantescos. Ia cair avião. Cairia avião, navios não conseguiriam parar, e coisas, e uns absurdos todos. E também havia uma obra de um determinado espírito que falava a respeito do planetão, que passaria um chupão por volta de ano 2000 e levaria todos os que não fossem bons embora. Bom, evidentemente ia sobrar muito pouca gente, né? Como eu estou aqui, não passou, viu? Como eu estou aqui ainda, não passou. Até esse absurdo foi questionado na época para o Chico Xavier no programa Pinga Fogo de 1971, que nós tivemos, ele atendeu dois, né, de 70 e 71, aonde ele respondeu de uma maneira muito simples e objetiva, né? Nós precisaríamos nos basear na ciência e verificar os absurdos de termos um planeta, né, adentrando numa órbita de um sistema para levar pessoas, a grande parte da população planetária. Aí, quando foi 2004, quando foi 2000, o planetão não passou, foi uma decepção miserável. E o que aconteceu é que verificaram que o calendário gregoriano tinha uma diferença de 4 anos. Então, de 2004, nós não escaparíamos. Escapamos também de 2004, fomos a 2012, também não aconteceu absolutamente nada, o que prova que nós somos muito incompetentes para acabar com o mundo. Não é verdade? Essa que é a realidade. E os catastrofistas foram se aproveitando, como você bem citou, né? E a turma do agora vai. Agora vai, por que não foi? Porque em 1920, exatamente há 100 anos atrás, nós terminávamos com uma pandemia atribuída aos espanhóis, mas, na realidade, foram os espanhóis que divulgaram a respeito, porque havia uma censura gigantesca, dado que ela se inicia no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, e tem uma durabilidade de 2 anos e um pouco mais, aonde se computa mais ou menos, porque é tudo na base do mais ou menos, pelo pouco volume de informação e de registros, de que de 30 a 50 milhões haviam desencarnado. Para depois, no conflito da Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, nós temos mais ou menos 80 milhões de desencarnes. Ora, essas situações tomam um corpo para os chamados catastrofistas do reforço do Deus violento, do Deus das religiões arcaicas, da manutenção de Deus de exército, de Deus vingador e coisas do gênero. Toma-se corpo, verificando, colocando a divindade como um carrasco vulgar. E esse posicionamento de agora vai, né,
ele funciona muito bem em mentes que não buscam, evidentemente, se esclarecer com maior profundidade nos ensinamentos da própria doutrina, que vale destacar que em apenas 163 anos de existência, como você bem mencionou, partindo de 1857, é a doutrina com a maior quantidade de literatura disponível no planeta. Considerando que nós temos doutrina ou religião, que é o brahmanismo e o hinduísmo, com o que datam aproximadamente de 4 a 6 mil anos antes de Cristo, o que dá de 6 a 8 mil anos da nossa era. No entanto, o Espiritismo nos oferece o maior volume ou a maior literatura existente no nível de esclarecimento de nós para conosco, né? Porque estudar Espiritismo é estudar Espírito, estudar o Espírito é estudar a nós mesmos. E com isso, poder se aprofundar na metodologia divina, que é uma metodologia educacional. Ora, quem educa, né? Quem é educador, quem é mestre, destacando Jesus, é uma criatura que ama. Né? Então, nós não podemos entender que um ser que ama infinitamente possa tratar os seus filhos de uma maneira equivocada, o que é analisar pela visão micro aquilo que não se entende. Seria a mesma coisa que tentar entender Deus na sua grandiosidade, é a mesma coisa que perguntar para uma criança de 3 anos de idade, cujo o pai é físico nuclear, perguntar para ela o que o pai faz na sua profissão. Né? Então, guardadas as devidas proporções. E se nós formos considerar, não é, Passarinho, a questão de uma mudança de uma geração, não é necessário fazer absolutamente nada, é só esperar 150 anos. Né? Em 150 anos você tem uma renovação integral, né? Considerando uma data que seria o ponto central de todas as gerações, se fosse desta maneira, né? Um ponto único para 150 anos. Lembrando que o terceiro milênio começa no ano 2000 e termina no ano 3000. Então, é um milênio inteiro cuja condição de alteração não vai se dando, aonde provas de caráter coletivo surgem, mas surgem por uma condição simples. Essa que nós estamos vivenciando, ela tem uma origem no livre-arbítrio das criaturas. Não que a divindade tenha preparado um vírus num animalzinho chamado pangolim, né, que tem suporte para ele, a mesma coisa que se deu com o HIV, né, que é uma condição natural para o chimpanzé, que ele resiste ao vírus. Não é possível que se coloque desta maneira que um vírus é preparado, fabricado de maneira a exterminar criaturas para fazer uma higienização de pessoas no planeta. É realmente apequenar Deus, né? Apequenar a divindade, apequenar o próprio Jesus, que é o Cristo planetário. Agora, se nós formos entender o porquê desta situação, nós temos que nos remontar a alguns aspectos das ocorrências, né, em relação a esse vírus atual, porque ele não é único, como nós sabemos, sim ou não? Nós já tivemos outras, não foram pandemias, foram epidemias. Mas pandemia, nessa estruturação que encontramos agora, é ela que faz presença depois de um século da chamada gripe espanhola. Você colocou, desculpa te cortar, você colocou um negócio que é bem importante, quer dizer, que essa coisa do livre-arbítrio, ele realmente existe, né? Quer dizer, Deus realmente deixa a gente sofrer as consequências do que a gente faz. Eu lembro do A Caminho da Luz, ele fala isso, quando ele está contando lá a história dos povos, ele fala lá que o Filipe da Espanha invadiu o mundo inteiro, foi um dos maiores invasores do mundo, e isso foi permitido, uma questão de livre-arbítrio, mas Deus permite o livre-arbítrio até o momento que tenha aprendizado para a humanidade ou para alguém. Né?
fala lá no livro. Quando não tem, ele corta. Então, quando Filipe tentou invadir Grã-Bretanha, os espíritos falaram, opa, você exagerou, e eles todos afundam lá, ou quase todos afundam no Canal da Mancha. Então, assim, essa coisa de livre-arbítrio é uma grande verdade. Sim, o livre-arbítrio, na realidade, é a expressão da justiça de Deus na criatura. Tenho liberdade e sou responsável, à medida da minha conscientização, me responsabilizo e faço as alterações que sejam necessárias. Vale salientar alguns eventos que são muito mais próximos de nós, né? Relativamente próximos. O livre-arbítrio ele é total para nós dentro do nosso nível evolutivo. Não é verdade? Ele é total dentro do nosso nível evolutivo, até onde nós não estejamos nos comprometendo ou comprometendo em matéria de sociedade. Muito pouca gente, às vezes, observa essas limitações necessárias. É uma verdade. Não que Deus fique... Né, as suas leis funcionam de uma maneira que ele precisa, em determinados momentos, ser cerceado para que a humanidade não crie uma situação que leve a estágios primitivistas. Nós tivemos na invasão napoleônica o inverno que foi um desastre para as tropas de Napoleão. Quando o regime nazista decide também, apesar que não é só uma realidade, né? O povo russo foi extremamente combativo ao invasor, mas nós verificamos que o segundo maior inverno se deu também nesta situação, né? Nessa situação de invasão, quando o livre-arbítrio está sendo utilizado de uma forma tão equivocada e em matéria de generalização, em matéria de comprometimento de uma sociedade como um todo, né? O que nós vemos nesse processo da utilização do livre-arbítrio em relação à questão pandêmica, há uma série de falhas no que diz respeito à administração de sociedades como um todo, porque às vezes nós falamos do vírus, não é, Passarinho, e nós não verificamos que existem duas verdadeiras chagas, pragas, vírus, não é, terríveis na humanidade, que age sobre nós de uma forma às vezes disfarçada, que se chama orgulho e egoísmo. Por conta desses vírus, né, ou por conta dessas enfermidades instituídas no ser, é que nós acabamos gerando os desequilíbrios, né, na utilização equivocada do livre-arbítrio. Na década de 70, 40 milhões de chineses morreram à fome, o que é um número razoável. Muito bem. Nós temos, lamentavelmente, segundo a ONU, na última divulgação que fez, 900 milhões de criaturas que vivem na linha da miséria. Isso é um número que, sem sombra de dúvida, espanta, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos pegar a população de 7 bilhões e meio de criaturas e retirar 900 milhões da miséria. É uma conquista considerável para o ser humano. Se nós utilizarmos esse percentual há 2.000 anos atrás, quando Jesus passou, seria exatamente o contrário, né? Nós teríamos a maioria esmagadora na miséria. Bom, o governo chinês acaba estimulando as pessoas, para que a população não morresse de fome, a se utilizar de animais silvestres para alimentação e a criação deles. Veja, a situação não é os nossos irmãos chineses, ou este povo ou aquele. A situação é proporcionada por esses dois aspectos que nós colocamos, essas duas chagas, que são egoísmo e orgulho. A partir daí, os desequilíbrios acontecem, né? O livre-arbítrio é mal utilizado, né? Porque por trás estão esses dois elementos
que é onde precisam ser combatidos, para que nós não tenhamos os outros desdobramentos em relação ao nosso futuro. Nós não tenhamos que aprender através do processo da dor, né? E sim aprender pelo amor. Não significa que aprender pelo amor nós vamos passar por provas, mas não precisamos passar por expiação, porque prova é educação, expiação é reeducação, não é punição, é reeducação. O indivíduo não assimila, tem que repetir, né? Porque a expiação também tem uma carga, por vezes colocada de uma maneira que é punição divina para o indivíduo. Na verdade, é um processo reeducativo. São esses aspectos que precisam ser considerados. E essa regeneração, ela vai se dando à medida de que nós vamos trabalhando as questões voltadas para o egoísmo, alterando para o altruísmo, e o orgulho, quebrando, evidentemente, ele, para que porque são potenciais equivocados, né, sejam retrabalhados, sejam transformados e essa energia seja utilizada para os aspectos positivos do ser nele mesmo e dele refletindo no semelhante. Muito bom. Pessoal, vocês sabem, deixem aí nos comentários, no chat, perguntas, comentários. A gente está vendo aí palmas, muitas palmas. O pessoal está fazendo uma barulheira aí de aplaudir o que você está falando, graficamente. Mas tragam aí comentários, perguntas, aproveitem a oportunidade para perguntar para o Humberto, que vocês estão vendo que a conversa está boa. E a gente vê, né, uma coisa que chamou a atenção, quando começou essa história da pandemia, tinha uma coisa da janela, do amor ali ao vizinho e tal, que acabou, né? E agora a gente está falando aí do vírus, do egoísmo e do orgulho, a gente vê que ele está à flor da pele, né? Quer dizer, Deus quer aproveitar essa oportunidade totalmente, né? Não quer que a gente passe por isso à toa, porque é o que diz lá o Livro dos Espíritos, a gente cresce intelectualmente enfrentando a natureza e cresce moralmente enfrentando uns aos outros, né? Como é que você vê isso? Perfeito. Quer dizer, ainda não acabou, mas não é que não acabou a doença, não acabou ainda o que a gente tem que aprender, né? E não é uma questão de ir lá para a janela e cantar para o outro, que é bonito, que assim, você citou uma coisa importante, as pessoas falam, o mundo está pior, e também na internet você acha dados que mostram como as coisas melhoraram, que é sei lá, milhões de pessoas, mas percentualmente é muito menos gente sofrendo e sendo prejudicada do que no passado. Mas ainda tem aí, não é só a doença, né? Não é só o vírus físico, né? Eu concordo com você, e aliás, nunca o mundo foi tão solidário desde o momento que Jesus passa pelo planeta no início da semeadura, na implementação do Evangelho, né? Porque às vezes a gente olha para Jesus e diz assim, bom, Jesus trouxe o Evangelho, PT saudação, significa que tudo tem que mudar de uma hora para outra. Não, foi o início do trabalho, onde, como nós dissemos a princípio, a violência não impera nas leis divinas, nós estamos efetivamente e gradativamente utilizando do Evangelho para a questão espiritualizante do ser, né? Não é religião, é espiritualização. Ligação criatura-criador, valorização da criatura nela mesma e mais uma vez, a questão de refletir o bem, as coisas positivas em nós, essas conquistas que nós temos na sociedade na qual nós vivemos, começando na sociedade familiar. É uma realidade o que você diz, sem sombra de dúvida, e nós concordamos em gênero, número e grau. Porque o que é a notícia? Né? A notícia é dos grupinhos que destoam da maioria. Isso vira notícia. O grupinho que destoa. Então, é o grupinho que destoa em relação à vacina, é o grupinho que destoa em relação às questões de solidariedade. São os grupinhos que viram notícia. Como essas notícias ainda são consumidas,
evidentemente, você não para de publicá-las, né? A mídia não deixa de fornecer, porque tem público ainda Tem que se mercado. toca em relação a elas. Mas, como você disse, esta não é uma realidade. E a questão de cantar para o vizinho e coisas do gênero, num primeiro momento, né, surge como uma novidade. Mas a realidade é que essa sociedade já enfrentou problemas até muito maiores, e se nós considerarmos as questões do que ocorre com essa pandemia versus aquilo que nós já implementamos na nossa história, e não na nossa história assim, de mais de 2 séculos, nós estamos tirando lições importantes e agindo de forma positiva, né? É só verificar a existência de uma vacina num prazo curtíssimo. Ou seja, é o ser humano usando a capacidade dele, o espírito usando a capacidade de inteligência, de boa vontade, de disciplina, de paciência em favor dele mesmo. Bom, não são potenciais que estão sendo exercitados no sentido de regenerar a criatura. Não precisava do vírus, nós sabemos disso. É fruto do livre-arbítrio, né? Agora, não precisava, mas se ele acontece, seja deste ou aquele, se ele acontece, ele nos traz a oportunidade, como está trazendo, de nós nos disciplinarmos, de nós exercitarmos paciência, até porque não tem o que fazer. Senão, não é? Ou exercita, E de crescer ou exercita. cientificamente, E de crescer cientificamente, porque essas vacinas estão mexendo com tecnologias que vão trazer cura para uma porção de doenças, né? Mas ó, tem uma pergunta aqui da Isolde que é interessante, né? Que muita gente faz essa pergunta, a Isolde Fagundes. Ela fala o seguinte: muitos não se cuidam porque dizem que quem tem que morrer, morre. Essa é boa, essa é Esse é boa. outro. Sabemos São que não é assim. outras. Pode comentar sobre? Obrigado. Veja, essas colocações são opiniões. E nós temos que buscar o codificador, que é muito claro no Obras Póstumas, dizendo que tanto encarnado quanto desencarnado tem direito à opinião, mas ela não passa de uma opinião, né? Nós podemos até ir buscar, não é? Voltaire é que tem uma frase lapidar sobre isso. Ele diz assim: eu não concordo com nada do que você está me dizendo, com nenhuma palavra que você está me dizendo, mas vou defender até a morte o direito de você ter a sua opinião. Mas ela não passa de uma opinião, né? Kardec se refere a essa questão com espíritos, né? Ok, é uma opinião. Só tem força de uma opinião. E, lamentavelmente, algumas opiniões vão se infiltrando no meio espírita como se fosse de caráter doutrinário. E há alguns aspectos até mesmo de outras crenças ou religiões, como karma, né, e coisas do gênero. Ora, nós fazemos uma programação espiritual. Programa espiritual não é destino. Que nós, via de regra, lamentavelmente, encurtamos a nossa existência, conforme diz André Luiz, pela psicografia de Franciscano Xavier, e não é pelo vírus, é por enfermidades causadas por estresse, por exemplo, né? Causadas por impaciência, pela invigilância de aspectos mais simplórios. Vamos lembrar de uma mensagem significativa pela simplicidade e pela beleza, que se encontra no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos Espírito, pela psicografia do Chico, onde o título da mensagem é Belarmino Bicas. Ele desencarnou 22 anos antes da sua programação espiritual por ser mal-humorado. Mas não é um mau humor com coisas que sejam significativas. É o mau humor daquele que já levanta pela manhã e diz: eu não fala comigo porque de manhã eu sou um bicho. Evidentemente, né, com muito carinho, com muito amor,
né, inseridos na doutrina, nós podemos comunicar essa pessoa, se não for nós mesmos, né? E aí a gente pode fazer essa comunicação no espelho, de que, lamentavelmente, nós vamos morrer muito tempo antes da hora. Ora, nós fazemos uma programação espiritual. Não se cuidar, não tomar cuidado consigo mesmo, não respeitando o semelhante, significa suicídio, que pode ser inconsciente, suicídio e, ao mesmo tempo, não é? A responsabilidade sobre a questão da existência do outro. Então, olha o egoísmo permeando esse processo, né? Lastreando esse processo. Nós tivemos recentemente, estávamos num grupo de estudo onde um dos estudantes, tanto quanto nós como estudantes, disse: eu já tive 2 vezes esta porcaria. A porcaria que ele se referia era o Covid. Eu não sei se teve mesmo as 2 vezes o Covid, mas enfim. E não estou nem aí. Essas foram as palavras. Ora, eu não estar nem aí com a minha vida já é um comprometimento sério de mim para comigo mesmo, porque eu estou antecipando a minha saída do plano físico. Agora, eu também não estar nem aí com a vida do outro, né? Eu sou responsável também por essa situação. Então, é como, revertindo André Luiz, a grande maioria das pessoas desencarna muito tempo antes da hora, né? E não é, como dissemos, por um vírus, é pelo aquele vírus da impaciência, né? E o estresse. Mas você imagina, esse tipo de pensamento é assim: eu vou atravessar a Avenida 23 de Maio de olho fechado. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Se eu não tiver que morrer, eu não vou morrer. Né? Pô, tá a fim de desafiar importante, né? Que é desafiar o plano espiritual, assim, ó. Eu sou importante para chuchu. Se quiser que eu não morra, dá um jeito aí. A mesma coisa na estrada, né? Você tem um limite de velocidade para a sua segurança. Você pode andar mais do que esse limite? Pode. Vai acabar tendo multas e tal, mas você pode, né? E, obviamente, você pode, de repente, encontrar um poste atravessando. Os postes não atravessam, né? Via de regra, nós vamos buscá-los fora da estrada, qualquer coisa do gênero. Enfim, nós fazemos uma programação. E, se cuidarmos bem desta programação, nós podemos estender e devemos estender a nossa existência pela utilidade da vida para conosco, de nós para com o semelhante. Acho que vale a pena, nesse particular, citarmos aqui, a título de estudo ou de revisão, até mesmo para a pessoa que apresenta a questão, o livro Os Mensageiros, onde vários capítulos nós temos depoimentos de espíritos que fizeram a sua programação e estão lá, já desencarnados, no grupo dos mensageiros, onde eles falam sobre aquilo que fizeram como programação e o que efetivamente, né, acabaram realizando. É interessante notar que uma programação espiritual, se nós formos analisar pelos depoimentos, ela enche no máximo uma mão, né? Assim, 5 itens de importância, que é com quem eu vou nascer, né? Grupo, se eu vou ter relacionamento com alguém, né? Algum relacionamento com uma pessoa que seja significativo, se desse relacionamento terei responsabilidade sobre terceiros, que pode ser filho, pode ser responsabilidade adotiva, ou enfim, como eu vou me desenvolver no bem, exercícios no bem, não é aonde, mas, né, as minhas atividades positivas de crescimento, porque a gente não vem aqui para o planeta para passar férias, né? E tem uns que dizem assim: estou só de passagem, como se aqui fosse uma colônia de férias e nós não tivéssemos responsabilidades em relação ao nosso desenvolvimento. E mais ou menos quando nós vamos desencarnar. Se nós não tivermos esses outros 2 itens de relacionamento com uma pessoa e responsabilidade sobre terceiros, ficam só 3 itens importantes na nossa existência. E a pergunta é: e o restante? O restante é livre-arbítrio.
porque se fosse para fazermos uma mera repetição, não precisava reencarnar. Olha a importância que a reencarnação tem, a importância da utilização do livre-arbítrio e aquilo que nós podemos fazer para alongá-la ou encurtá-la, né? É significativo. É, muito bom. Precisamos falar mais desse cabe numa mão aí, gostei disso aí, dá para falar mais sobre aí. Porque, a rigor, né, o restante só pode ser livre-arbítrio, senão não faz um sentido. Imagina você preparar uma reencarnação, né, passarinho? A preparação da reencarnação em si, né, porque tem que contar com a boa vontade daqueles que vão te receber, porque eles também têm livre-arbítrio. Tem que juntar todo mundo. Tanto é que Emmanuel diz no livro Leis de Amor que nós ficamos fazendo uma doce obsessão naqueles que serão nossos pais, para que eles venham nos aceitar, porque de repente eles podem usar o livre-arbítrio e dizer, não vou trazer essa mala sem alça do plano espiritual para ficar carregando essa coisa de novo. Não é verdade? Aí tem uns engraçadinhos que dizem assim, eu não pedi para nascer. É verdade, é verdade, não pediu, não, implorou, o que é muito diferente. Implorou, né? Para ter a oportunidade de crescimento. Legal. Porque reencarnação não é para sofrer, né? Apesar de que tem algumas colocações que são meras, opinião apenas, reencarnação é sinônimo de exercício de relacionamento. Nós reencarnamos para nos relacionar, para exercitar o relacionamento, né? Que às vezes situações desta natureza coletiva nos coloca no relacionamento próximo daqueles que são mais próximos, né? Que se chama família. Lembrando de Chico Xavier, Deus é tão bom, mas tão bom, que nós reencarnamos para amar, exercitar o amor entre 5 ou 6 pessoas. Não precisa reencarnar já amando a vizinhança inteira. Olha que maravilha, né? E às vezes a gente perde essa oportunidade. É difícil, né? Olha, você tem, para a gente avançar um pouco, tem umas pessoas aqui falando de o tema é pandemia, então as vibrações energéticas, etc. E você tem um discurso aí sobre a paz, né? Sobre a postura de paz, que eu vi aí na internet, algumas palestras suas, que é muito interessante. Você usa um termo que é pásnico. Pânsico. Pânsico. Fica mais bonito mesmo. Eu bem que eu entendi errado. Pásnico não tem bom, fica bom. Foi um pedacinho de um vídeo que o pessoal pegou de uma palestra, que é esse vídeo, acho que é uns 8, 10 minutos no máximo, que é Coronavírus e a Paz. Foi na última palestra pública que eu digo, palestra que eu fiz num centro onde tinha ainda assistência, não é? Havia participação do público. Na realidade, era o início do procedimento de fechamento aqui, de parques, de início do isolamento social. E foi quando nós abordamos os aspectos de que, às vezes, nós temos cara de paz e coração de pânico. Boa. Ou seja, fazemos a cara de paz, mas nos mantemos, né? Com muito pouca fé em relação a acreditarmos em nós mesmos, né? Temos o receio da situação. Quando nós falamos ter coragem, não é a coragem racional, né? A condição onde o indivíduo tem consciência da sua condição. E aí abordávamos esses aspectos, né? Que não adianta ter cara de paz e o coração em pânico, porque o que acaba ocorrendo em relação à condição do nosso corpo físico é que nós temos, por vezes, receio de um vírus e nós nos predispomos a ele quando nós começamos a temer, seja a situação do vírus ou temer a própria existência. Mas vamos colocar o exemplo do vírus. Passamos a temer de tal forma que vamos atuando de maneira agressiva no nosso sistema imunológico
fazendo com que ele tenha uma fragilidade mais acentuada e temos maior predisposição. Então, não é a hora certa para morrer, não é morreu porque tinha que morrer. Não, é porque eu posso me predispor nessa condição, fragilizando ainda mais, né, o meu sistema imunológico pela minha condição mental. As nossas células obedecem o comando que é nosso como espírito. Aquilo que nós comandamos em relação ao nosso corpo é aquilo que será obedecido. Por isso que existem já tantos estudos a respeito de que nós podemos conversar com as nossas próprias células, que André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, vai chamar de animálculos inteligentes, né? Mostrando, até porque, quando olhamos para nós mesmos, a beleza do Criador reflete-se na criatura, né? Somos um universo como um todo, em mais de uma dimensão, né? Até porque o universo não é único mais, né? Como nós sabemos, existem várias dimensões de um, considerando que já se teoriza do multi, né? Nós somos o reflexo do Criador em relação a todas as dimensões das quais nós temos em nós mesmos, né? Porque basta um cochilo para nós nos desdobrarmos e estarmos na dimensão paralela. Significando dizer que cada célula nossa será uma criatura, por ser um princípio inteligente, será uma criatura semelhante a nós no futuro. Nada de clonagem, semelhante a nós no futuro. Então, temos um universo em nós mesmos. Somos o Deus para com essas dimensões, para conosco, desde a dimensão física e as que se desdobram. Por isso que Jesus vai dizer, vós sois deuses. Se ele não fosse uma verdade, ele não diria. E quando nós nos conscientizamos a respeito disso, nós podemos e devemos conversar com aquilo que nós estamos gerenciando, para que tenhamos uma melhor capacidade de gerenciamento. A disposição mental nossa tem influência completa na nossa organização fisiológica, né? Até porque é do espírito para o corpo. Ainda mais quando nós nos predispomos, podemos colocar, né, de fora para dentro, como colocamos de dentro para fora. Lembrando que, acho que nós podemos buscar Hipócrates, né, quase 500 anos antes de Cristo, um dos pais da medicina, né? Não existem doenças, existem doentes. É a mesma coisa, não é? Doente é o espírito. E uma vez doente, ele atrai para o seu corpo, que é essa condição de fora para dentro, como implementa no seu corpo as enfermidades as mais diversas, né? Então, onde é que está a cura e a doença, se não no próprio ser em si, né? Predispondo-se a situações externas ou implantando pela condição poderosa interna que somos nós mesmos. Isso aí. Impressionante. Agora, o outro tema nosso, que já está aí super avançado no tempo, é o otimismo, né? Era paz e otimismo. Falamos aí da paz e otimismo em meio à pandemia. Dá para ter, Humberto? Mas é óbvio que sim. É o otimismo responsável, né? O otimismo responsável. Porque às vezes nós encontramos aí otimistas, mas não são responsáveis, né? Não basta ter o otimismo, querer ser otimista e não ter, não enfrentar a realidade da situação. Óbvio. É claro que nós podemos ser otimistas não só diante de pandemia, diante de qualquer situação. Via de regra, nós não precisamos apresentar os nossos problemas para Deus, né? Nós podemos apresentar Deus para os nossos problemas, o que muda muito a configuração, né? Quando se olha para determinado quadro, olhar ele com otimismo existe um problema ou existe uma possibilidade? Isso é o que diferencia as criaturas otimistas, né? O pessimista vê o problema, o otimista vê uma oportunidade. Porque não é possível que qualquer situação que surja, né, existe uma oportunidade por trás.
uma pandemia nos traz a oportunidade, nós já falamos mais de uma vez, né, da disciplina, da paciência, né, do relacionamento fraterno, da solidariedade. Ela nos traz inúmeras oportunidades. Agora, se eu focar só no problema, evidentemente, o problema me engole. Né? O otimista, ele é uma criatura consciente nesta questão dos cuidados que precisa ter e, ao mesmo tempo, olhando o problema com o olhar daquele que vê possibilidades, que vê oportunidades diante do problema que se apresenta. Né? Essa é a questão. Eu vejo que uma pandemia nos trouxe... ela não precisava acontecer. Né? Como nós sabemos, não há necessidade do espírito evoluir pelo processo da dor. Né? É questão de utilização de livre-arbítrio, e nós já falamos bastante nisso, né, Passarinho? Na realidade, ela nos trouxe a oportunidade de nós valorizarmos-nos e valorizar as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Porque passa a haver um grau de dependência maior nessas questões, né? E nesses exercícios de solidariedade, de paciência, etc. Acaba havendo um processo de união. Nós vemos isso. Algo que estava disperso, onde pessoas iam num restaurante, e eu já observei isso inúmeras vezes. Eu sou uma pessoa que busco observar para estar aprendendo, onde pessoas se comunicavam, por vezes, na mesma mesa, através do smartphone. Né? Ou seja, você vê que há uma... Claro, ninguém vai dispensar os recursos tecnológicos da nossa inteligência em favor de nós mesmos, absolutamente. Mas há um processo de que, né, você não precisa ignorar o outro ou ter alguma relação com o outro que não possa ser, né, mais próximo possível, que não seja de caráter pessoal. Veja como as coisas vão tomando um rumo aonde a educação acontece, né, lamentavelmente de uma maneira mais incisiva, porque é uma medida reeducativa. Como nós vamos negligenciando ao longo do tempo a medida educativa, uma pandemia serve para reeducar. Não é fato? Para reeducar. E aí não é mais uma questão de pandemia, né? Quer dizer, o que você está falando aí, qualquer crise que a gente passar, acho que está aí as condições para que a gente tenha paz e otimismo nela, e a gente tem o Frankl que conseguiu achar, não paz, até paz, né? Mas conseguiu achar sentido até num campo de concentração, quer dizer, a gente consegue... A nossa sintonia está perfeita, porque eu havia feito uma anotação sobre o Viktor Frankl, que eu acho assim de uma beleza. Você lembrou, ele foi para um campo de concentração e ele foi um neuropsiquiatra, né? Importante o trabalho dele, desencarnado em 1997. Eu, particularmente, me tornei um fã dele. E uma colocação dele que é de uma beleza e de uma profundidade, e por ser simples, tem uma profundidade impressionante, né? Porque não precisa ser complexo para ser profundo. Ele diz que quando você tem um porquê, você suporta qualquer como. Quando você tem um propósito, você suporta o como. Quando nós não temos um propósito, como nós não temos um porquê, nós não suportamos o como. Né? Como isto acontece? Mas eu tenho um porquê. Simplesmente foi como ele conseguiu suportar as questões de um campo de concentração nazista. Né? Porque ele tinha um propósito, ele tinha um porquê
e, obviamente, ele suportava o como, o que não é uma prova tão simples assim, na verdade. Não, Porque, imagina. E ele aproveitou essa oportunidade para desenvolver toda uma teoria psicológica sim, importante, uma teoria ele nova. tinha um porquê, né? Ele É, tinha um porquê, então ele suportava o como. é, E veja, um indivíduo que literalmente enfrentava a morte em todos os minutos de um dia dele, porque os que iam para o campo de concentração não eram só os nossos irmãos judeus, né? Porque os que faziam, se posicionavam contrário ao regime, entre outras situações de deficiência física, ciganos, etc., eles eram enviados para campo de concentração. Aonde o indivíduo ele não tinha valor algum em relação às pessoas que ali estavam coordenando o campo. A vida desse indivíduo não tinha valor algum. Então, ele lidava com a morte a cada minuto de um dia dele. Tem que ter muito propósito, né, para se suportar as questões voltadas para o como, né? Esses são aspectos importantes em relação à nossa existência independente, como você bem frisou, muito válido, independente de pandemia, não é verdade? Se nós tivermos um propósito, por si só o propósito já é otimista, né? Porque o otimismo vai suportar exatamente, base de suporte para essas questões que nós temos como objetivo na nossa vida. muito bom. Bom, tempo acabou, né? Agora a gente ouve a plateia fazendo assim, e hoje realmente é um muito grande, porque foi muito iluminado aí o que você falou, acho que ajudou bastante a gente. Vou ver a gravação disso daí para absorver com calma cada coisa que você falou. Acho que as pessoas aqui deviam fazer isso também. Não, muito lúcido, muito esclarecedor mesmo. Muito obrigado. Eu que Obrigado, agradeço. obrigado pessoal, pela participação de vocês. Super, olha, já começou a usar. É que tem um delay, né, do Zoom, e as pessoas estão fazendo. Muito bom. Você faria uma prece para a gente fechar? Com certeza, um prazer. Vamos, então, aproveitar esses momentos de ligação com os nossos mentores e mentoras, amigos e amigas espirituais, onde eles nos envolvem em sustentação, em paz, em equilíbrio, para estender a nossa gratidão, para agradecer. Nós sabemos que no momento em que nós agradecemos, nós estamos fazendo uma solicitação para que a graça desça sobre nós. Essa graça são as bênçãos de Deus em forma de amor, de paz, de sustentação a todos nós, extensivas aos nossos familiares, aos nossos parentes, aos nossos amigos. O Senhor fica conosco, nos sustentando. Permita dessa forma que, em Teu nome santo, em nome de Jesus e dos mentores, amigos que nos assistem, nós possamos dar essa nossa reunião por encerrada. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, muita paz. Boa noite, pessoal. Tchau. Até o próximo. Vejam aí no nosso Facebook a divulgação da próxima data. Abraço a todos. Obrigado.